nessa tabela, você tem dados já de X barra e R para 24 amostras de tamanho 5, tiradas de um processo que produz mancais. As medidas são feitas no diâmetro interno dos mancais, registrando-se apenas as 3 últimas casas decimais. Isto é, 34,5 representa 50,0345. Você está medindo, então, na verdade, todas as peças, elas têm esse diâmetro aqui, né, até aqui, e a diferença você vai ter nas casas a partir da segunda casa decimal. Então, aqui você tem os dados de X barra e os dados de R. Eu achei importante fazer esse exercício com vocês, porque tem essa questão de revisão dos limites de controle. E depois tem aqui um cálculo, que é o cálculo da capacidade do processo, tá? Então, aqui, construa gráficos de X barra e R para esse processo. O processo parece estar sob controle estatístico. Se necessário, revise os limites de controle tentativos. A gente já vai falar por que disso, tá? Se as especificações para o diâmetro são... aqui tá errado, né? Deixa eu ver. Não tá errado esse, tá? Ele é 50,03 mais ou menos. Ó, acredito que seja isso daqui, tá? 50,03 mais ou menos 0,010. E aí eu vou corrigir para vocês depois, tá? Mas é isso, ó. Então, você pode ter 50,03 mais ou menos 0,010. Ou seja, ele pode ir de 50,02, 50,04. Quem são esses valores aqui? São os limites de especificação. Então, esse daqui é o limite inferior de especificação e esse daqui é o limite superior de especificação, tá? E aí, o que acontece? Esses valores aqui, que são a partir da segunda casa decimal, eles podem variar entre 20, né? Então, seria de 20 até 40, tá? Usando esses valores que estão aparecendo aqui. Aí a gente vai ver se o processo parece estar sob controle ou não, tá? Então, depois, desculpem aqui, depois eu corrijo isso daqui para vocês, tá? Vamos fazer, então, as contas? Então, e pede-se aqui, ache a porcentagem de mancais não conformes produzidos por esse processo. Suponha que o diâmetro seja normalmente distribuído. Então, vamos fazer... Eu vou escrever à mão aqui um pouquinho. Depois, a hora que precisar, a gente vai lá para o R, tá? Então, esse daqui, ó, é da lista 1. Exercício 4. Vamos calcular à mão os limites de controle, né? Eu vou usar os códigos que eu usei na aula passada também. Então, vamos primeiro ver quem que é N, M. Então, quem é o... Será que se eu sair ele vai apagar? Vai. Tudo bem. Quem é o N e quem é o M aqui? N é 5, né? E o M, que é o número de amostras, vamos supor que essas são as amostras da fase 1, né? Que são as amostras piloto, e que são 24, então. N é 5, que é o tamanho das amostrinhas. M é 24. Daí, a gente precisa, então, construir aqui o gráfico X barra e R,
Eu preciso dos limites, né? Então, preciso do limite superior, linha central, limite inferior. Para o gráfico do x barra, lembra, a linha central, ela vai ser o x barra barra, que é a média das médias, tá? E então essa daqui vai ser a linha central para o x barra. Para o gráfico de x barra, a gente tem o xzinho barra barra. Então, o x barra grande é porque eu estou monitorando essa quantidade, né? A média amostral, só que por meio das amostrinhas. Por isso que fica o xzinho barra barra. Então, o xzinho barra barra... Deixa eu usar o R aqui. Eu digitei aqui no R, ó, desse jeito. Digitei todos os x barras, né? É x barra, na verdade, né? Então, vamos colocar x barra. Digitei todos os R's. Então, dados vai ser o x barra e o R. Então, vamos calcular já a média do x barra. Vai ser 34,00. A gente pode aproximar com 2 casas decimais. 34. E o do R, o R barra, 4,71. Daí, então, esse daqui já vai ser a minha linha central, e esse daqui já vai ser a minha linha central do gráfico, tá? Os limites superior e inferior de controle, a gente pode calcular com aquelas constantes. Então, aqui, ó, seria o x barra barra mais A2R barra, a gente já olha o valor do A2, x barra barra menos A2R barra. Então, vamos olhar na tabela quem que é o A2 para qual N? Para N igual a 5. A2, N igual a 5. 0,577. Então, aqui eu fico com 34 mais 0,577 vezes 4,71. 36,72. E o limite inferior de controle, 31. Então, depois das continhas, né? A gente pode até deixar indicado aqui, depois vocês conferem. Menos 0,577 vezes 4,71, 31,29, tá? Então, aqui, ó, essa linha central é 34, a linha inferior 31,29 e a linha superior 36,72, tá? Aí a gente poderia ir colocando os pontinhos aqui à mão, mas aí eu vou usar o R, tá? Para o gráfico de R, então a gente tem o limite superior de controle, olhando na minha colinha aqui, D4R barra, e o limite inferior de controle, D3R barra. Então, a gente precisa do D3 e do D4 lá da tabela, para N igual a 5. Então, o D3 está aqui, é 0, e o D4 é 2,114. Então, 2,114 vezes 4,71, e esse daqui dá 0, tá? Então, aqui dá 9,96, tá? Então, aqui os limites de controle para o R vão ser 9,96, a linha central vai ser 4,71 e o limite inferior de controle vai ser 0, tá? E aí a gente poderia ir construindo aqui, né, os pontinhos. Então, vamos colocar os dois primeiros pontinhos. Primeiro pontinho de x barra é 34,5.
Então, digamos, vamos colocar ele aqui. O segundo é 34,2. Então, vai estar aqui, por exemplo, tá? E aí, depois 31,6. Então, 31, 32, 31,6. Está por aqui, por exemplo. Tá? E poderia ir construindo aqui à mão, né? Para o R, o primeiro pontinho, que é correspondente a esse daqui, é 3. O segundo pontinho é 4. O terceiro é 4 também. Tá? E aí, a gente pode também ir construindo o gráfico de R. Então, vamos dar uma olhada lá agora no software, né, na linguagem R, usando aqueles comandos que a gente usou na aula passada. Então, deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu vou precisar só desses ggplot aqui. Eu tenho que definir quem que são. Não vou calcular à mão, não. Vou digitar de uma vez. Então, aqui, o limite inferior de controle do x barra deu 31,29. Limite superior. Isso daqui a gente poderia ter colocado para ele calcular também, tá? O limite superior é 36,72. E para o R de 0, falta a linha central ainda. 9,96. E a linha central do R, 4,71. E aqui a linha central do x barra, que é 34. Dados, N amostra. Eu acho que Eu tenho que colocar o X, né? pode colocar uma sequência de 1 a 24. Pode ser. Aí não precisa criar vetor nem nada. Beleza. Vou rodar esse daqui. Do R tá aqui. Bom, então o que que a gente tem? Esse daqui é o gráfico de R. No gráfico do R, da amplitude, né? Aparentemente não tem nenhum padrão, né? Difícil, teria que olhar para aquelas regras sensibilizantes, mas acredito que não tem nenhuma que não é satisfeita aqui. Depois eu vou fazer com o QCC para verificar isso também, tá? E o do X barra tem pelo menos um pontinho saindo, né? Que ultrapassa os limites de controle, tá? O processo parece estar sob controle estatístico. Se necessário, revise os limites de controle tentativos, né? Que seriam os limites na primeira tentativa. Bom, o que acontece? Como a gente tem uma observação que está se destacando, né? Ela ultrapassa os limites de controle, a gente tem duas tarefas nesse caso, né? A primeira tarefa é verificar que ponto é esse, então é a observação 12, e ir atrás de saber se nesse dia, nesse horário, se aconteceu algum problema que pode ter causado, né, esse X barra grande, maior do que os limites de controle aqui, lembrando que isso daqui é uma média, tá? Então, a média da 12ª amostra. E aí tem duas possibilidades. Então, ou você identifica que teve um problema lá
E aí, uma coisa que pode ser feita é excluir essa observação, assim, só para refazer os limites de controle, né? E aí você verifica se tem mais algum ponto que ultrapassa os limites, porque o que acontece? Quando você tem uma observação, ela poderia ter acontecido, né? Probabilisticamente. Só que ela puxa os limites de controle para cima. Então, lembra do velho problema de os limites estão mal definidos, e aí você ou deixa de identificar observações que mereceriam um alerta, né, gerar um alerta, ou você vai identificar um monte que, na verdade, não deveria estar ali, né? Então, em análise estatística, o ideal é a gente nunca, nunca, nunca excluir observações. Nesse caso aqui, eu não vou excluir a observação, eu vou refazer o cálculo dos limites de controle sem essa amostra para verificar se, exceto essa amostra, se está tudo sob controle, né? Então, assim, as únicas situações que a gente exclui uma amostra ou uma observação é para verificar o impacto dessa exclusão nas estimativas, nesses limites de controle, tá? Mas assim, você deixa ela lá. Mas olha, nesse dia teve um problema e, sei lá, teve uma queda de energia elétrica, as máquinas todas pararam, e essa daqui é a primeira amostra que foi retirada depois do retorno da energia elétrica, tá? Então, nesse caso em que você sabe que pode ter tido um problema, aí você pode pensar em excluir essa amostra da sua análise, tá? Mas isso precisa estar documentado. Então, precisa estar assim, olha, uma amostra foi excluída porque houve uma queda de energia e ela prejudicou a produção do próximo lote. Então, aqui, Sim, oi. não, eu queria comentar alguma coisa assim. Eu tava olhando a tabela agora, a tabela a amostra 12, ela teve um R9, foi o maior R no seu conjunto. Então ele teve amplitude bem alta também. Deixa eu ver a amplitude aqui, ó. Então, isso também tem que ser considerado, né? E essa amplitude, ela pode ter influenciado no cálculo dos limites do x barra também. Então, precisaria ir atrás, né? Entender o que aconteceu nessa amostra e, se for o caso, então, recalcular os limites sem essa observação, né? Mas assim, fazer o gráfico, manter ela lá no gráfico e só recalcular os limites de controle, tá? Então aqui a gente colocou, aí teria que fazer tudo de novo, né? Vou deixar como exercício para vocês recalcularem, né? Então recalcula isso daqui, tá? Você tem que recalcular o x barra, o R, e colocar aqui, então o A2 não vai mudar, o R barra vai mudar, e os limites vão mudar, né? Então, se quiser programar, fazer lá no R, pode fazer, né? E aí poderia, sim, fazer um segundo conjunto de limites de controle, tá? Professora, Oi, eu acho que tem 2 pontos errados. 2 pontos para cima. tem 2 pontos? Porque o No limite é X 30. barra? Será que eu digitei errado? Pode ser. Ô, Dois professora, pontos. eu vi que no Journal lá, quando você fez, você colocou 36,72. E Certo. no R, eu acho que ele tá acima de 37, o limite superior. Então peraí. Então eu digitei errado mesmo. Então vamos voltar. Então, Que tipo, bom que vocês estão conferindo. você já tem 2 pontos que estão para cima, então já posso meio que dizer que o processo não está controlado. Não, não tá. Não tá. Muito obrigada, ó. Tá mesmo, 36,72 e não 30.
36,72, vamos ver. Ai. Ah, tá vendo? Se a professora erra ainda, daí complicou tudo, né? Realmente, ó, tem 2 pontos que estão... Então, é o ponto 15 também. Vamos ver a amplitude do 15. A amplitude não é alta, não, mas o x barra é. Bom, então, o que a gente vai tirar aqui de conclusão, né? O processo não está sob controle, esse processo não está sob controle, existem 2 pontos ultrapassando os limites, tá? A gente pode refazer o cálculo dos limites sem essas 2 observações, mas você mantém essas 2 observações lá, tá? Então, aqui, ó, então vamos ver se a gente consegue fazer uma continha rápida aqui. Então, limites após excluir 12 e 15. 12 e 15, deixa eu ver se dá certo isso. Dados 2. Veja bem, a gente só vai usar esse dados 2 para recalcular. Ó, então, o 15 já não está mais lá e o 12 também não, tá? Então, a média do dados 2 x barra, o limite superior de controle do x barra vai ser, deixa eu ver aqui. Então, esse daqui é o x barra, então vai ser x barra mais A2 era 0,577, A2 vezes o R barra, então, o limite inferior de controle do x barra, agora eu estou substituindo aqui, menos aqui, do x barra, é x barra, certo. Então, aqui, ó, importante, eu recalculei os limites de controle, mas para fazer o gráfico, eu vou fazer com todas as amostras, tá? A gente não vai excluir a amostra, a gente só vai recalcular os limites. Então, aqui, ó, eu estou colocando para o dados. Então, esse é o novo gráfico de controle com os limites recalculados, tá? Que agora são 36,25, 31,0506 e 33,65, tá? Então, aqui, ó, é importante, eu estou usando os dados todos, tá? Esses pontos, eles continuam lá. Eu só excluí para recalcular mesmo os limites, tá? Para o R, então, LSC.R, ele é D4.R barra, 4R barra, D3 é 0, né? Esse daqui que o D3 é 0. E a linha central do R é o R barra. E o D4 era... D4, o tamanho de amostra é o mesmo, 2,114. Então, aqui o D4, 2,114. E a gente refaz o cálculo do R a gente refaz o gráfico para toda a amostra, tá? Isso. Então, aqui está o gráfico da amplitude, né? O gráfico R, no caso,
E a gente não tem nenhum pontinho que ultrapassa, né, os limites de controle no caso do R, tá? Eu queria fazer o item B rapidinho. Deixa eu só salvar aqui. Então, esse daqui é x barra IR Mancais. Muito bem. Então, vamos fazer o item B aqui. Então, o item B é o seguinte. Se as especificações para o diâmetro são aquelas que eu falei, né? Então, o limite inferior de especificação é 50,020 e 50,040. Encontre a porcentagem de mancais não conformes produzidos por esse processo. Suponha que o diâmetro seja normalmente distribuído, que é para a gente saber o quanto que está sendo perdido, né, nessa produção. Então, assim, vamos supor que X tem distribuição, então X é o diâmetro, X tem distribuição normal. Daí a gente teria que calcular a probabilidade, então a probabilidade de, como que ele fala? Mancais não conformes produzidos. Então, mancais não conformes produzidos. Para calcular essa probabilidade, a gente teria que calcular a probabilidade de X ser menor do que quanto. Então, lembra que a gente só está trabalhando com a casa depois da segunda casa decimal, tá? E o que a gente está observando lá no gráfico de X, na tabela de X barra, é justamente esses valores, 34,5, tananã, tá? Então, a gente vai ter que calcular a probabilidade do X ser menor do que 20 ou a probabilidade do X ser maior do que 40, tá? Supondo que o diâmetro tem distribuição normal, e aí esse valorzinho depois da segunda casa decimal também tem distribuição normal. Qual que é o problema? O problema é que eu não conheço os parâmetros, né? Então, quem são esses parâmetros aqui? A gente tem que estimar, tá? Como que a gente vai estimar? Com a amostra, que é a única coisa que a gente tem, né? A única informação que a gente tem para se apegar é com a amostra. Então, a gente vai estimar essa probabilidade, né? Então, eu já vou fazer o seguinte, ó, estou pensando em já colocar aqui isso daqui, a partir da segunda casa decimal tem distribuição normal, mas acho que não vai fazer diferença. Então, como não conhecemos os parâmetros da distribuição, vamos estimar a probabilidade usando a amostra. Daí, a gente precisa, então, desses valores, né? E eu vou usar os valores que a gente calculou depois. Então, eu vou usar o X barra, que é 33,65. Deixa eu só marcar aqui um pouquinho. 33,65. E para estimar o sigma, a gente vai usar aquela quantidade, porque eu tenho o R, né? Eu tenho o R barra. Só que lembra que tinha uma constante, né? Então, vou ter que calcular dividido por essa constante. Vamos abrir aqui para a gente relembrar. Gráfico de controle, deixa eu ver. Tudo que a gente tem é o R, então a gente vai estimar o sigma com R dividido por D2, tá? Então, eu já vou voltar e corrigir isso daqui, porque vai ser o diâmetro, mas vai ser só a partir da segunda casa decimal, tá? Como não conhecemos os parâmetros, vamos estimar usando a amostra.
Então, a gente vai estimar o Mi com o x barra, que é 3,60, não, 33,65. E o sigma chapéu vai ser o R barra dividido por D2. Então, o R barra, e ó, eu já estou usando após correção, tá? Porque se a gente usar aquelas amostras que deram problema, nosso cálculo vai ficar prejudicado, tá? 4,5 e o D2, 2,326. 4,5. E essa continha aqui, vamos ver, ó, gente, às vezes eu vou usar ponto ou vírgula, dá para entender, né? 4,5 dividido por 2,326. 1,93 é a estimativa do sigma. A gente já vai voltar e falar tudo que eu fiz aqui de novo, tá? Bom, então a gente vai calcular uma probabilidade estimada aqui, né? Então eu vou calcular a partir do x menor do que 20, mais x maior do que 40. Aí a gente vai padronizar, né, a nossa distribuição. Então, vou fazer assim já, ó, x menos mi dividido por sigma menor do que 20 menos mi dividido por sigma, mais x menos mi dividido por sigma maior do que 40 menos mi dividido por sigma, tá? E essa daqui é a z, que tem distribuição normal 0,1, normal 0,1. Então, vai ser a φ. Aí, supondo, então, né? Supondo que o que a gente tem de informação é esse mi e esse sigma, tá? Então, a gente vai ficar com o φ de 20 menos 33,65 dividido por 1,93. E essa daqui, como eu tô com a z maior, né? Então, a gente fica com 1 menos π de 40 menos 33,65 dividido por 1,93. Aí a gente vai usar o R, né, para fazer a continha. Vamos lá. 20 menos 33,65 dividido por 1,93. Nossa. Sibeli, Oi. esse 20 é aquele 34,20, né? Espera aí que eu já volto lá. P norme, esse dá praticamente 0. E esse daqui tá isso aqui. Então, esse mais 1 menos esse P norme aqui dá 0,0005. Então, calma aí que eu já vou voltar lá no 20. 0,0005. Então, é o seguinte, no enunciado, tem uma questão aqui que complica um pouquinho, que é o seguinte. Esse 34,50, ele está a partir da segunda casa decimal. Então, quando eu até corrigi aqui, né, que era 50,30, 50,30 mais ou menos 0,0100, esse número aqui está errado, tá? Eu vou corrigir depois. Se a gente considerar que a medida que tem distribuição normal está a partir da segunda casa decimal, então seria esse 34,5
o menos 0,10 fica 2 aqui, 0,02. Então, é assim, ó. Vou até corrigir aqui. Então, eu vou corrigir aqui, porque isso daqui ainda não tá legal, sabe? O diâmetro tem essa distribuição, não é bem o diâmetro que tem. Porque o diâmetro é a medida inteira. O que tem é essa medida a partir da segunda casa decimal. Então, a gente vai supor o seguinte, suponha que a medida a partir da segunda casa decimal. Só que daí isso é vezes 100. Tem a distribuição normal com média mi e variância sigma 2. Então, é assim, na tabela tá a medida a partir da segunda casa decimal, só que ela tá vezes 100. Por quê? A partir da segunda casa decimal, essa medida aqui, ele explica lá, né, 50,0345. A segunda medida é 34,20. Essa medida é 50,0342. As especificações, elas são, que eu queria corrigir lá, eu posso corrigir já, 50,03 mais ou menos 0,01. Então, se eu estou olhando a partir da segunda casa decimal, e isso daqui acontece, né? A medida a partir da segunda casa decimal vezes 100 tem a distribuição normal com média mi variância sigma 2. Então, é com isso que eu vou trabalhar, com a medida a partir da segunda casa decimal. E isso significa calcular a probabilidade do x ser menor do que 20 e ser maior do que 40. Então, esse menor do que 20 aqui é o diâmetro menor do que 50,020. E esse x maior do que 40 é o diâmetro maior do que 50,040. Tá? Só que a gente está olhando para a medida a partir da segunda casa decimal, é isso que vai ser a nossa variável aleatória, né? A medida a partir da segunda casa decimal, só que a segunda casa decimal, ela seria 0,04. Por isso que eu estou multiplicando por 100. Tem que multiplicar por 1000, né, Sibeli? Por 1000, muito obrigada. Isso mesmo. Isso mesmo, eu tinha deixado até um espacinho aqui já, ó. Então, a medida a partir da segunda casa decimal vezes 1000, que vai ser a nossa variável aleatória, tá? E o x-barra, então, esses observados, eles são a medida a partir da segunda casa decimal vezes 1000, tá? Então, esse 50,0345 leva a 34,5. O 50,0342 leva a 34,2. Então, na nossa conta, se o limite de especificação é esse daqui, então a nossa variável aleatória, eu quero calcular a probabilidade de estar entre 20 e 40. Sibeli, isso está complicando muito. Gente, é muito comum esse tipo de coisa, tá? Para problemas em que você tem máquina com uma certa precisão, ou você sabe que você comete um erro lá na segunda, terceira casa decimal, né? E isso importa, né? Então, esse diâmetro do mancal, ele é a partir da segunda casa decimal, vai definir, né, se ele está adequado para o uso ou não. Então, esse limite de especificação, esse intervalo aqui de especificação, é o intervalo de adequabilidade
do mancal. Tá? Se tiver fora desse limite, não funciona. Não vai sair das especificações. Então, como que a gente calculou? Então, vamos mais devagar aqui, né? Para a gente já terminar, mas assim, sabendo o que a gente fez. Então, a nossa variável aleatória é essa medida a partir da segunda casa decimal, e ela que a gente vai supor que tem distribuição normal, tá? Mas lá no enunciado fala que o diâmetro que tem distribuição normal. Se x tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, então, se o y é ax mais b, o y também tem distribuição normal, com média AMI mais B e variância A ao quadrado, porque a variância sai o A ao quadrado, e fica a variância de X. Isso. Então, isso daqui é a mesma coisa do que a gente fez lá, tá? Se você tinha o diâmetro que tinha distribuição normal, que continha que a gente fez para chegar no X, né? Na verdade, é que eu não quero usar mais XY, que já está ficando confuso. Mas assim, o que a gente fez? A gente pegou o diâmetro, a gente tirou 50 e dividiu, na verdade, multiplicou por 1000, é isso? Então, você tinha 50,0345, você tira 50, você fica com 0,0345, aí você multiplica por 1000, você fica com 34,5. É isso aqui, tá? Então, aqui você tirou 50 e aqui você multiplicou por 1000, tá? Então, 1000 vezes o diâmetro menos 50 também tem distribuição normal, por essa propriedade daqui de cima, tá? Então, tanto faz você supor que o diâmetro tem distribuição normal ou que a segunda casa decimal multiplicado por 1000 também tem distribuição normal. E aí é com ela que a gente trabalhou. Então, a gente supôs que a medida a partir da segunda casa decimal vezes 1000, isso supondo que é todo mundo 50, né? Se tivesse algum que não era 50, daí teria que voltar também. Isso tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, mas eu não conheço o μ e o sigma 2, então tem que estimar ele, né? Para estimar essa probabilidade. Então, aqui a gente vai chegar numa probabilidade estimada. Então, a probabilidade de mancais não conformes vai ser a probabilidade de x ser menor do que 20 ou a probabilidade, ou mais a probabilidade de x ser maior do que 40. Como nós não conhecemos os parâmetros da distribuição, nós vamos estimar a probabilidade usando a amostra, tá? Por isso que aqui, ó, fica a probabilidade estimada, né? Poderia ter colocado o chapeuzinho em todo mundo aqui. Probabilidade estimada, tá? Mas acho que a gente não precisa de tudo isso. O que importa é saber que é uma probabilidade estimada, tá? E aí a gente tem, então, essa probabilidade estimada de 0,05% dos mancais produzidos fora das especificações, tá? Então, 0,05%, né? Porque tá certo, a gente pega aqui 0,05% dos mancais são produzidos não conformes. Tá? Então, pergunta, né? Qual a capacidade do processo? Como que a gente calcula? Aí, vou deixar como exercício para vocês. Exercício.
teria que calcular a razão da capacidade do processo estimada, tá? Que nada mais é do que pegar lá os limites de especificação superior e inferior, faz um menos o outro, né? Faz superior menos inferior, divide por 6 sigma chapéu, tá? Daí você vai ter a razão da capacidade do processo estimada. Perguntas? Professora, Sim. você tinha falado que, por exemplo, para você tirar alguma observação, você tinha que entender o porquê que aconteceu aquilo, né? Que nem você tinha dado o exemplo de que caiu a luz e aí vê ou não se tira. Por que que você, da onde que você tirou a base para tirar aquelas duas observações que foram acima, para calcular a média e o desvio padrão? Pode fazer isso daí ou não? Como que faz? Então, aqui, boa pergunta. Aqui eu não escrevi, né? Mas vamos escrever, então. Então, eu vou escrever aqui, ó. Existem duas amostras com X barra ultrapassando os limites de controle. Deve-se verificar que existem as que a gente chamou de causas atribuíveis, que são as causas do problema. Aí, vamos supor que existem causas conhecidas para os problemas. Dessa forma, excluímos as amostras apenas para recalcular os limites de controle, tá? E aí tá lá em R, depois eu passo para vocês também. Então, é importante que você perguntou, porque como que você excluiu? Com que critério que você excluiu? Com essa frase aqui. Vamos supor que existem causas conhecidas para os problemas. Ou seja, não foi ao acaso. Foi porque caiu a energia, foi porque caiu a internet, foi porque entrou um funcionário novo, foi porque, enfim, teve algum problema, tá? Então, se a gente não conhecesse essa causa, aí o ideal seria você não excluir, né? Talvez observar mais amostras, né? Verificar realmente se o seu processo está sob controle, porque o que acontece? Essas primeiras 24 amostras são as amostras que a gente chamou de piloto, que o Monte Comer chama de fase 1, né? São as amostras que a gente supõe que o processo está sob controle. E aí, você vai definir esses limites de controle e vai continuar monitorando o processo? Vai dar problema, tá? Então, aqui é muito importante descobrir, né? E aí, o estatístico, ele não vai conseguir fazer isso, tá? Quem vai conseguir fazer isso vai ser a pessoa que está coletando os dados, que sabe o que aconteceu com os dados. Mas, assim, é importante a gente olhar para tudo que está sendo feito e pensar em possibilidades, porque, de repente, é a distribuição dos dados que não é normal, né? Essa suposição lá atrás que está errada, e a distribuição é outra, e a gente usou todos os limites de controle supondo a normalidade. Então, pode ser, né? Daí talvez seria melhor assim, ou você tenta outra distribuição mais adequada, ou você tenta transformar os dados para a distribuição normal, tá? Mas na prática, assim, tem que questionar, né? Então você questiona, fala, ó, tem algum problema aqui, esses limites que eu calculei podem estar errados por causa disso, porque eu não sei o que aconteceu com essas amostras aqui, tá? Então, basicamente é isso. E é isso para tudo, né? Para qualquer tipo de análise, é assim, a gente vê às vezes as pessoas fazendo análise falando assim, os dados, eles não estavam, tinha duas observações lá que não se encaixavam, então eu excluí elas. E daí você está todo errado, né? Você está fazendo uma análise para dados que não existem, que não são aqueles que você observou, né?
Ah, outra coisa, a gente falou muito do R e do S, né? Que o R ele é muito sensível e por isso a gente usa o S. Aí alguém pode falar assim, ah, e se eu quiser fazer uma medida parada? Assim, pego o maior valor, o menor valor e excluo. Isso vai ser mais resistente? Vai. Só que não vai refletir os seus dados, né? Então, o R, ele é mais sensível, só que ele também é mais informativo às vezes, né? Mais do que o desvio padrão. O desvio padrão dá uma amenizada. Então, assim, é legal a gente pensar e questionar mesmo tudo que a gente está fazendo, né? E quanto que isso poderia ser aplicado em outros tipos de problema, né? Ô, Sibeli, aproveitando que você comentou agora, eu queria até perguntar o seguinte: em vez de usar a média, a gente poderia usar a mediana para fazer os cálculos do limite central? Só se você não se importar de perder informação importante. Porque, assim, a mediana, ela é uma medida resistente, mas eu não sei se é a medida resistente que a gente quer. Eu acho que a gente quer uma medida informativa. E aí a mediana, ela vai perder, né? Então, a mediana ela elimina justamente o maior e o menor valor, né? E aí, assim, não é isso que você quer. Você quer saber o que aconteceu com os dados naquela amostra, né? Então, assim, a mediana, ela é uma medida resistente, em muitos casos ela é importante, interessante, só que você tem que estar ciente que você vai perder informação. Aí não adianta nada, tipo, você vai ter a mediana, mas a mediana vai ser quase sempre igual. Daí, tipo, que informação que você tem sobre a sua amostra, né? Não, é que eu só estava pensando com relação à robustez mesmo do cálculo do X barra, sabe? Do limite central. Porque você teve que tirar as duas amostras lá que estava com problema, né? Mas Então, elas estavam influenciando no limite superior, né? Principalmente. tá. Mas provavelmente também deve mudar todas as contas, né? Porque tudo é feito com X barra, né? É. Principalmente se você precisar usar o teorema limite central, né? Aí Não você não funciona. faz nada com a mediana, né? É, pois é. Mas é legal, essa disciplina ela é legal para justamente para pensar nessas coisas, né?